Nós somos e nós precisamos ser a coisa mais importante, porque o mundo só existe através de nós. Já percebeu isso? Sim. Né? Sem nós não existe mundo, então nós somos a percepção no mundo. E essa percepção, ela varia para todas as pessoas. Ela é diferente. Eu percebo o mundo de uma maneira, tu percebe do outro. E fazer a vida uma grande aventura. Né? Fazer a vida uma grande magia, uma grande mágica. Né? Deixar a vida se desdobrar. Por exemplo. Eu vou estar a ver com os olhos de criança, né? Exatamente. Você acha que a felicidade, ela é uma escolha, assim? Não. Felicidade não é uma escolha. Porque se a felicidade fosse uma escolha, quem escolheria a infelicidade? A infelicidade não é uma escolha. A pessoa não escolhe ser infeliz. Assim também a pessoa não tem como escolher ser feliz. E aí vem uma questão que a gente precisa mergulhar mais a fundo, se a gente quer entender o que nos deixa feliz, são várias coisas. Uma delas é que a felicidade verdadeira, ela não é uma emoção. Como assim? Começou. O que acontece? E isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, porque não sabem. Mas o que acontece? Quando você olha para os seus sentimentos, você não tem só emoções. Né? Uma coisa é a reação instintiva. O que é uma reação instintiva? É o teu lado animal. Ele reage muitas vezes, por exemplo, o medo instintivo. Ele é diferente do medo psicológico. O que é o medo instintivo? Quando você está caminhando num mato fechado, você vê um urso, um tigre, um crocodilo, você tem um medo instintivo, é o teu instinto de proteção. O medo psicológico é uma preocupação que você tem com algo que talvez vá acontecer, o que não vai acontecer, você está deitado na cama, tranquilo, quentinho, com cobertor até as orelhas e está com medo. Isso é medo psicológico. Então, a reação instintiva é uma reação do nosso corpo a uma situação ameaçadora, do corpo. O medo psicológico é uma reação da mente. Não é uma reação da mente, é uma reação do corpo a um pensamento, geralmente em relação ao futuro. Mas não existe uma circunstância real te ameaçando. Então, tem a reação instintiva, tem as emoções. O que é uma emoção? A emoção é uma resposta do corpo à mente, ao pensamento. Não existe emoção que não seja uma reação do corpo à mente. Toda emoção é uma reação do corpo à mente. E muitas vezes essa reação ela parte de um pressuposto inconsciente. O que é um pressuposto inconsciente? Você já pressupõe algo, você nem pensa sobre isso, mas isso está tão enraizado na sua mente que você pressupõe que é assim. E aí, quando algum estímulo desafia esse teu pressuposto, você não pensa, imediatamente você sente a emoção. Uhum. E existe um terceiro elemento, que é o corpo de dor. O que é o corpo de dor? Todos nós temos um corpo de dor, que são resíduos emocionais que se alojam no nosso corpo, e isso não é pensamento, isso é resíduo emocional, isso é uma energia negativa, como se isso fosse uma entidade com vida própria,
que vive dentro do nosso corpo, e isso desperta de vez em quando. É um corpo de dor. Por quê? Porque são resíduos de sofrimento. E quando esse corpo de dor desperta, por ele ter vida própria, ele quer alimento. E a dor se alimenta do quê? Ela não se alimenta de felicidade, ela não se alimenta da alegria, ela quer mais sofrimento. Quando o corpo de dor desperta, ele quer infligir sofrimento, ou no outro ou em nós, que é a mesma coisa. Então nós temos as reações instintivas, nós temos as emoções, nós temos as emoções que nascem do pensamento, nós temos o corpo de dor, que são resíduos emocionais, e por último, nós temos uma coisa chamada estados naturais do ser. O que são os estados naturais do ser? É a nossa natureza essencial. Quando você se conecta com essa natureza essencial, aí você entra em... Não é que entra em contato, você é essa natureza essencial, e essa natureza essencial, aquilo que nós somos, ela possui estados. A paz faz parte do estado da nossa natureza essencial. Quando nós vivemos a partir da nossa natureza essencial, nós estamos em paz. O entusiasmo, que é a vivacidade, que é a empolgação pela vida, a alegria, o amor, todas essas coisas não são emoções. Essas coisas são estados naturais do ser. Aí eu preciso te colocar duas coisas. Como nós não temos mais, a maioria de nós não tem mais percepção do que nós somos em essência, como a maioria de nós vive só do nosso pensamento, nós somos a voz na nossa cabeça, a voz conduz a nossa vida, a voz ela cria um movimento, e esse movimento ele cria uma reação do corpo, e isso são as emoções. E aí, essa voz na cabeça, ela tem o potencial de criar aquilo que nós chamamos de felicidade. Mas essa felicidade, na verdade, são diferentes variações de prazer. Uhum. Então, por exemplo, como eu tô feliz por te ver, né? Aí eu tô feliz porque eu te vejo, tá tudo bem. Só que se eu estou feliz porque eu te vejo, como é que eu vou ficar quando você vai embora? Vou ficar triste. Por que eu estou dizendo isso? Porque o prazer, ele sempre é o lado oposto da dor. Tudo que te dá prazer agora vai te dar dor depois. Então, quando você confunde a felicidade com prazer, você começa a buscar prazer, que é a satisfação das suas expectativas. E quando você busca a satisfação das suas expectativas e você busca o sentido da vida nisso, a vida se torna sofrimento. Por quê? Porque você sabe que o prazer vai causar dor. Ou não? Sabe? Sim, porque tipo, eu tô feliz agora porque, meu Deus, eu bati 3 milhões de seguidores. E daqui a pouco eu quero 4 milhões e eles não vêm, né? Então, o que acontece? Quando você pergunta, a felicidade é uma escolha? Talvez, mas é uma escolha de você viver enraizado com a sua natureza mais profunda, ao invés de você viver perdido na mente. Faz sentido. Quando eu penso em felicidade, cara, na minha cabeça é um pouco difícil definir felicidade sem pensar no que eu tava sentindo pra estar feliz, sabe? Então faz sentido o que você disse. Então, por exemplo, geralmente eu tô feliz quando eu tô me sentindo confiante. Tô me sentindo vivo, assim, nesse sentido, sabe? Então, realmente, a felicidade por si só, você não sente ela por si só, né? Do nada, assim, estou feliz.
Isso é prazer. Algo externo produz essa emoção. Isso não é um estado natural, isso é um estado induzido. Cara, corpo de dor. Isso tem a ver com trauma emocional? O que é isso exatamente, cara? O que acontece? O que é uma emoção? A emoção, ela é uma energia. Né? O corpo produz uma energia para reagir ao pensamento. Né? Então, o pensamento, ele conta uma história para o corpo acredita nessa história e ele produz uma energia. Por exemplo, o que é a raiva? A raiva é uma energia que te prepara para atacar. Né? Então, quando você sente raiva, você fica mais agressivo, você toma uma postura de ataque. O que é o medo? O medo faz você retrair, encolher. É uma energia que te prepara para fugir. Só que o pensamento, ele conta muita história nas quais o corpo acredita. Essas histórias, elas não são necessariamente uma situação de ataque ou de fuga. Então, ao longo da vida, você vai criando essas emoções, e algumas emoções elas são muito intensas, e outras não são nem emoções criadas. São emoções que você não consegue lidar com uma situação durante a infância. Por exemplo, se você é uma criança e você vê o seu pai e a sua mãe brigando, você sente um conjunto de emoções. Por quê? Porque você não quer que eles se separam, você não quer que eles briguem, medo e tudo mais. E essa emoção, a emoção, ela não tem para onde ir, porque você não ataca, você não foge, e a emoção ela fica dentro do corpo. Então, parte dessa emoção, ela volta para retroalimentar o pensamento. Por isso que quando você se sente um pouco nervoso, a tendência é você ir puxando cada vez mais assuntos que vão aumentando e você fica cada vez mais nervoso, daqui a pouco começa a reduzir de novo. Todas essas emoções que você cria, principalmente as mais intensas, elas vão deixando resíduos de dor dentro de nós. São resíduos de energia, de dor. E elas vão se acumulando, elas não têm para onde ir, elas vão se acumulando. E elas formam um corpo de dor. O que é esse corpo de dor? É essa entidade que habita em nós e que, de tempos em tempos, ela se manifesta. Às vezes ela pode ficar 10 dias, 20 dias, às vezes ela fica 2 meses, às vezes ela fica 1 ano dormente. Em outras pessoas, ela está muito mais ativa. E quando você sabe que é o corpo de dor, quando um pequeno detalhe cria uma reação totalmente desproporcional. Alguém falou uma coisa, você diz, meu Deus, o que eu fiz? Por que essa pessoa ficou assim? É o corpo de dor. Aí vem essa questão de você... Eu sempre achei que eu era muito sensível e fresco. Por coisas pequenas, assim, me abalarem de uma forma que eu fico 2 meses deprimido. Isso são duas coisas. Primeiro, quando alguém fala alguma coisa para você, e aí você se ressente disso. Quando alguém fala alguma coisa para você e você se ressente, e isso passa, aí tá tudo bem. Mas quando você cai numa depressão, esse ressentimento, na verdade, é um gatilho que despertou o corpo de dor. Porque é tão desproporcional. Não tem por que você ficar assim. Foi uma coisinha boba, mas você... E esse corpo de dor, todos nós temos um. E aí, quando esse corpo de dor desperta, ele quer se alimentar. E ele se alimenta com sofrimento.
Algumas pessoas que nem você, provavelmente, se retraem, se deprimem. Você sofre. E outros se tornam violentos, agressivos, fazem o outro sofrer. Né? Já viu uma pessoa falar coisa e gritar e depois se arrepender? Diz, como é que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer isso? Era o corpo de dor agindo através dela. Então, o corpo de dor, a gente tem que observar, por exemplo, existe motivo pelo qual eu estou sentindo essa emoção tão negativa? Qual é a razão disso? Né? E aí, isso é perigoso. Tu sabe que muitos suicídios acontecem por causa disso. Né? O corpo de dor desperta. Eu era uma pessoa que tinha um corpo de dor, ele agia nos dois lados. Atacava o outro, né? Eu era tremendamente agressivo, não fisicamente, mas verbalmente e às vezes até fisicamente, eu tinha que me controlar muito. E depois vinha a ressaca, que era a depressão, né? Aquele sentimento de remorso, de arrependimento. E hoje ainda, eu às vezes sinto assim, me vem vem uma emoção assim, ó. Que vontade de chorar. É simplesmente uma vontade de chorar. Qual é a causa? Não existe causa. Né? Eu lembro que uma coisa que eu pensava muito era se eu pudesse morrer por um pouco, por algum tempo, né? Simplesmente morrer. Depois eu queria voltar de novo, mas simplesmente sumir, morrer. E isso tudo era o corpo de dor. Ele desperta, ele quer sofrimento. E como eu curo isso? Cara, Tem cura mesmo, cara, você acha? sim. Eu vou te dizer qual é a cura. E você faz isso e você vai ver como você vai melhorar. Quando você sente a depressão, procure não se tornar a depressão. A dor vem, a tristeza vem, a ansiedade vem, mas tente se manter separado dela. Você observa ela. O que é observar a dor? Eu estou aqui e eu estou sentindo muita dor agora. Né? E você observa a dor, você se distancia da dor. Você acha que você consegue fazer isso? Você não acha que isso é perigoso, cara? Por quê? Você vai estar negando um sentimento, né? Não. Você não está negando. Você está aceitando. Mas você não tá se afastando dele? Não, eu estou dizendo afastar no sentido de se manter separado. Porque quando pensa sempre o seguinte, você não é a emoção. Nunca você é a emoção. Mas a emoção, ela só cria força se ela pode te tornar totalmente inconsciente e você se torna a emoção. Sim, entendo. Você se torna a depressão, você se torna a dor. O que eu estou querendo dizer não é você negar, é você aceitar. Tipo, eu tô sofrendo. É o contrário, né? Literalmente. Exatamente. Eu tô sofrendo, eu tô deprimido, eu tenho consciência disso, mas você se mantém consciente disso. Porque a dor, o sofrimento, ela só sobrevive se ela consegue criar uma identificação com você. Tá entendendo? Porque se você, ó, aqui tá a dor, aqui tá a consciência. Então você tem consciência da dor. Vai chegar um momento que a dor, ela vai assumir posse sobre você. Se a dor é muito intensa. E aí, logo, quando você puder, você assume a consciência de novo. Não é negar. Aí sim, isso é perigoso. Não tem nada que negar. Porque negar vai pelo caminho contrário, né? Vai pro caminho de tipo, estou sentindo a depressão vindo, ou estou me sentindo deprimido, o que eu posso fazer para não sentir isso, né? Ou pensar, eu não deveria estar exato. deprimido. Sim. Né? Tipo, eu não deveria... Eu penso muito isso, cara. Não, você... Mas, porra, minha vida é boa. Por que tu tá aqui? Não, procura aceitar a depressão. A aceitação, ela parece
uma coisa negativa. Por quê? Porque nós estamos acostumados a reagir, a resistir. A resistência parece uma coisa boa, né? Eu tenho que lutar contra a minha depressão. A depressão é treva, é escuridão. Tu não tem como lutar contra a escuridão. Tu só tem como trazer luz para a escuridão. E aí ela desaparece. Então a consciência é você se tornar consciente do pensamento é uma preliminar de você se tornar consciente do sofrimento. Nós somos o centro do mundo. Tá? Não o centro do universo, mas o centro do mundo, no sentido do mundo, mas nós somos o centro do nosso mundo. Nós somos, e nós precisamos ser a coisa mais importante, porque o mundo só existe através de nós. Já percebeu isso? Sim. Né? Sem nós não existe mundo, então nós somos a percepção no mundo. E essa percepção, ela varia para todas as pessoas. Ela é diferente. Eu percebo o mundo de uma maneira, tu percebe do outro. E fazer a vida uma grande aventura. Né? Fazer a vida uma grande magia, uma grande mágica. Né? Deixar a vida se desdobrar. Por exemplo... Eu voltar a ver com os olhos de criança, né? Exatamente. Por exemplo, imagina uma lagarta. Ela está ficando velha. A lagarta. O corpo está mais dolorido, está mais lento, está mais devagar. Ela já não consegue andar mais com a velocidade que ela andava antes. E o que está prestes a acontecer? Ela vai se tornar um casulo. E ela vai se tornar uma borboleta. Ela não faz a mínima ideia do que está por acontecer. E se ela tivesse uma mente, ela sofreria muito. Estou envelhecendo, entendeu? Então a vida ela é muito mais do que a nossa mente consegue perceber. É por isso que eu não tenho medos, não tenho ansiedade, não tenho a sensação de que a vida está passando. Tenho a sensação de que eu estou vivendo exatamente o que eu tenho que viver. Onde é que eu tenho que... Qual é o meu propósito de vida agora? Estar aqui contigo, conversando. E depois, meu propósito de vida vai ser pegar o carro e voltar para o hotel. Depois, meu propósito... esse é o propósito primário, né? O propósito secundário, ele é uma intenção lá no futuro. Não, vou pregar minha mensagem, vou explicar para as pessoas a transformação que eu passei. Talvez isso interesse a elas vão passar por isso também. E o que isso me trouxe que pode trazer a elas? Mais paz, né? Serenidade, tranquilidade. Né? Cara, o ser humano ele carrega enormes cargas de sofrimento, né? Ao longo da vida. Sim, cara. Como seria a vida se a gente pudesse se libertar do sofrimento? Agora, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para você. Tá. Você acha que a vida é sofrimento? Não. Não? O que é a vida? Uma experiência. A vida é uma experiência. Existe sofrimento, existe felicidade também, existe amor, existe uma série de coisas que compõem a vida, assim. É uma orquestra, assim, uma música tocando por 75 anos com um monte de instrumentos. Às vezes um instrumento tá mais alto que o outro, às vezes tá mais baixo que o outro. Às vezes tá um pouco desafinado. Às vezes sim. Eu acho que é isso, cara. Eu não acho que a vida é sofrimento. Eu achava. Por minha vida toda eu achei. Mas hoje em dia não, cara. Eu faço essas perguntas e tal pra você e tal, mas eu sou uma pessoa muito melhor do que alguns anos atrás e eu sou mais presente que alguns anos atrás, sou mais feliz que alguns anos atrás. Eu era muito pessimista, via tudo errado, tudo ruim. E eu tinha motivos pra isso também. Mas não acho, cara. Eu não acho que a vida é sofrimento, não. A vida é como ela é mesmo.
Exato, eu gosto disso. Eu compartilho 100% a tua visão em relação à vida. Você vai sentir tribulações, você vai ter perdas, você vai ter ganhos, você vai estar embaixo, você vai estar em cima, mas isso tudo é uma experiência. Nada é bom ou ruim, as coisas são como são. É a mente que os faz assim.